Muito bem, meus amigos, eu sou o pastor Odair Ramos e eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração. E depois eu vou até pedir para você ler o capítulo todo, que é o primeiro livro de Reis, capítulo 12, que eu não vou ler todo o texto, porque eu quero pegar aqui o entendimento que Deus me deu. E eu tenho certeza que vai ajudar você, vai ajudar muita gente. Compartilhe esse vídeo. Eu não tenho dúvida que vai ser uma bênção para a sua vida. E diz aqui, primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo. Irmãos, Jeroboão com o povo de Israel, quando souberam que Roboão foi feito rei em lugar de seu pai Salomão, eles foram até Roboão para pedir o alívio, para pedir misericórdia. Sobre o quê? Como diz aqui, sobre o jugo que Salomão tinha colocado sobre eles. E que jugo era este? Era o imposto. Então, eles chegaram e falaram assim, teu pai gravou o nosso jugo. O povo já pagava o imposto, que não era barato. Só que Salomão aumentou aquele imposto, aquele jugo. Imagine, pessoal. E eles não estavam aguentando mais. Estava muito pesado. Então eles foram falar com Roboão. E é interessante que eles falam, seu pai agravou, quer dizer, piorou a nossa situação. Ele aumentou demais o imposto, o jugo, que estava pesado demais para eles. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Salomão, ele era uma pessoa muito inteligente. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Tirando a pessoa de Cristo, ele foi o mais sábio. Não existiu uma pessoa como Salomão, porque a sabedoria dele veio através da oração. E a sabedoria vem através da oração. Quando você ora, quando você clama, e Deus te dá uma direção, vê uma unção especial sobre você. Em nome de Jesus, se você está precisando de sabedoria, busque a Deus. Busque na palavra, busque na oração, Deus vai dar. Mas onde que eu quero chegar é que ele era tão inteligente, só que faltou sabedoria para ele em relação a isso, que ele piorou a situação do povo. Talvez ele nem percebeu que ele era um homem muito sábio, muito inteligente, construiu muitas coisas, né? O templo de Salomão, então, para a época, irmãos, foi uma coisa sobrenatural, foi uma maravilha. Só que o povo estava sofrendo. E ele não atentou para isso. E a Bíblia diz, em Eclesiastes 7,7, que a opressão faz endoidecer até o sábio. Você deve conhecer pessoas inteligentes, sábias, que andam oprimidas. E por que elas andam oprimidas? Sendo que elas são pessoas sábias. Por que elas estão enlouquecendo? Você deve conhecer alguém, nossa, aquela pessoa tão sábia, tão inteligente, aquela pessoa nos estuda é um crânio. Ou aquela pessoa tem um potencial muito grande, mas de repente ela parece que está meia louca, está meia doida. Aquela pessoa sabia entrar, sabia sair, sabia falar, mas aquela pessoa está irreconhecível. É por causa da opressão. A opressão faz endoidecer até o sábio, pessoal. Porque as pessoas, quando estão debaixo de opressão, se ela não clamar a Deus, se ela não buscar a Deus, ela pira, pessoal. E quantas pessoas sábias, irmãos, que chegaram no seu limite, estão endoidecendo, tomando decisões erradas por causa da preocupação, por causa do desespero, tem que buscar a Deus. A unção despedaça todo o jugo, isso é muito importante. E Salomão era o homem mais sábio que existiu, mas agravou, piorou a situação do povo. E você conhece alguém assim? Que piora a situação das pessoas? As pessoas já estão com um jugo pesado, irmãos. Já está enfrentando uma luta, a pessoa vem colocar mais peso na vida dela. Isso não é bom, ela não vai aguentar. E se eles chegaram diante de Roboão, é porque eles não estavam aguentando mais. Quando a pessoa chega para você que é um líder, você que é um pastor, falando de ministério, e falar assim, ó, tá pesado, tá difícil, tá complicado, alivia o jugo dessa pessoa, porque senão você vai perdê-la. E isso também em relação à família, em relação a qualquer coisa, pessoal. Isso é numa empresa, numa loja, porque ninguém aguenta. Porque se a pessoa está chegando e está abrindo o coração, é porque ela quer continuar no lugar. Você quer ver? Eu vou ler todo o versículo. E teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois,
alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Porque quando eles chegaram e abriram o coração para o rei, para o líder deles, eles queriam servir, eles queriam continuar ali com eles. Mas nós já conhecemos a história, irmãos, que o Roboão, ele falou assim, ó, daqui 3 dias você volta e eu vou dar resposta para vocês. E ele foi buscar o conselho com os anciãos, que eram da época do pai dele. E ele perguntou, que resposta que eu dou para eles? Aí eles falam assim, pessoal, no versículo 7. E eles lhe falaram dizendo, se hoje fores servo deste povo e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Olha que conselho sábio, que conselho inteligente, porque eles andaram com Salomão. Aí ele falou assim, se você for uma pessoa, for um servo desse povo, se você servisse o povo, porque o líder é para servir, pessoal. Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Então, ele tá, se você servir esse povo, se você for servo deste povo, se você falar boas palavras, não ser grosso, em outras palavras, desculpa o termo que eu vou usar aqui, não for cavalo, se você não for autoritário, manipulador, todos os dias esse povo vai te servir, vai ser teu servo. E nós conhecemos a história. Aí ele deixou o conselho dos anciãos, que diz aqui a palavra, o versículo 8, porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens. E você sabe o conselho que os jovens deu para ele. Falou, não, dá moleza para esse povo não. Aumenta o jugo deles, coloca mais peso. Não, eles têm que continuar pagando os impostos e aumenta. Se já está pesado, aumenta ainda mais. Irmão, ninguém aguenta. O jugo ficou pesado, o jugo era pesado demais. Eles foram abrir o coração. Ele falou, se você ler o versículo 4 e você atentar para ele e você meditar, é muito profundo, pessoal. Eu vou ler novamente, que diz assim, ó, teu pai agravou o nosso jugo, ele piorou, já estava ruim, ele piorou. Agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai. A servidão era dura, irmãos. Não era fácil, não. Eles queriam alívio, eles não tinham alívio. Irmãos, eles queriam respirar, mas como iriam respirar? E diz mais, a opressão era muito grande. E o seu pesado jugo que nos impôs. Ele não aguentava mais carregar. Tem gente que está colocando mais peso na vida de pessoas que já estão cansadas, que já estão sobrecarregadas. E elas não aguentam. E é interessante, mais uma vez, que eles dizem assim, alivia, e nós vamos te servir. Irmãos, todo tipo de opressão que é feito dessa forma não é de Deus. Sabe que a palavra de Deus diz, e você conhece, Mateus 11, 28, que diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Irmão, Jesus veio para aliviar o jugo. Pessoas que estão sobrecarregadas, Jesus deixou bem claro que é para aliviar, é para tirar, não é para colocar mais. E quantas pessoas, irmãos, não estão colocando mais jugo nas pessoas? As pessoas estão cansadas, não tem nem tempo mais para a família. As pessoas não têm tempo nem para respirar. Então esse povo chegou a abrir o coração. E muitas das vezes, um líder, um pastor, o pai, o encarregado, o gerente, o dono de uma empresa, de vez ouvir o conselho daquela pessoa, atentar para o pedido dela, atentar para o pedido da pessoa, não. Fica ouvindo outros conselhos, não aumenta, dá moleza não. Não está trabalhando? Se vira, está aqui é para servir. Sim, é óbvio, mas o nosso corpo tem limite. Nós temos limite, ninguém aguenta. Quantas pessoas não estão sobrecarregadas, mente cansadas,
não consegue nem raciocinar mais. Tem gente que está enlouquecendo. Tem gente que está tendo problema de infarto, porque o jugo está pesado. Meu Deus do céu! Se isso acontecia naquela época, imagina nos dias de hoje. E olha o que diz o versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Ele respondeu ao povo duramente, depois que o povo foi lá, foi ouvir a resposta dele. Ele piorou a situação. Já estava ruim, ele piorou. E foi duro ainda com o povo. Ah, irmãos, eles queriam ficar ali, eles queriam continuar ali naquele lugar com eles. Com essa atitude, Roboão perdeu 10 tribos. Eram 12, ele perdeu 10. Olha o que diz aqui, uma coisa que passa despercebida na vida de muitas pessoas, que é o versículo 29, que diz assim, 19. 1 Reis 12, 19. Assim se desligaram os israelitas da casa de Davi até o dia de hoje. Eles se desligaram. Irmãos, 10 tribos. Aquela atitude dele provocou divisão e ele saiu. 10 tribos saíram, 10 tribos. Se desligaram da casa de Davi. Irmãos, se for uma pessoa só que sai, duas, mas irmão, se começa a sair, seja de uma empresa, seja da igreja, seja do ministério, seja onde for, alguma coisa está errada. Porque se começa a se desligar e vai se desligando, é porque o jugo está pesado. Eu não estou falando no caso de chamado. É que nem eu, irmãos. Se o povo já está cansado, sobrecarregado, eu colocar mais peso, não vai aguentar não. Porque vai afetar o emocional da pessoa, vai afetar a saúde da pessoa, vai afetar o casamento se ela for casada, vai afetar a família se ela tiver família. Afeta tudo. Até no trabalho ela não produz mais, a pessoa não consegue produzir. Isso aqui já é uma outra mensagem, mas quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, e a primeira vez que ele falou com o faraó não ouviu. E diz a palavra que o faraó aumentou o jugo sobre o povo. O povo teve que trabalhar dobrado. E o povo está desfalecendo, não está aguentando mais. Então ninguém aguenta. E se a pessoa chegar e se desligar, porque ela não quer mais ficar ali, ela está cansada daquilo. Ela quer até servir, como eles queriam servir, mas falou, não dá mais. E se desligaram, irmãos. E o Roboão perdeu. Depois ele tentou recuperar o reino, restituir o reino. Deus não permitiu, irmãos. Porque o próprio Deus não quer que a pessoa fique debaixo de jugo, irmãos. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, ou vos aliviarei. Eu, como pastor, eu não posso, irmão, sobrecarregar as pessoas. Eu não posso sobrecarregar as ovelhas. Porque ela também já tem os seus compromissos diários. Pegar um exemplo, o obreiro. Irmão, tem obreiro que trabalha fora. E tem obreiro que não. Tem obreira, por exemplo, que é dona de casa. E dona de casa trabalha demais. E tem também os seus compromissos, as suas responsabilidades. E se eu ficar impondo e colocando mais jugo, ô irmão, não dá, vai chegar um momento que ela vai chegar e vai falar assim, ó pastor, não dá para você aliviar, não está dando. Para mim está pesado, já estou tendo um problema dentro de casa, a minha saúde já está abalada, eu estou cansado, eu estou cansada. Ô irmãos, se a pessoa chegou e abriu o coração, porque ela não aguenta mais, ela quer continuar, mas se continuar assim, ela vai se desligar. Mas isso não é só em relação à igreja, não, em relação a qualquer atitude, pessoal, seja na família, seja numa empresa, no trabalho, ninguém aguenta, irmãos. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração. Seja no meu ministério, no seu trabalho, com seus funcionários, se eles estão abrindo o coração, alivia o jugo. Porque senão a gente vai perder, pessoal. Em nome de Jesus. E a gente tem que pensar nas pessoas, na família das pessoas. E uma pessoa, irmãos, com a mente cansada, estressada, não produz. A pessoa só está ali de corpo presente.
Só de compreender, mas não produz. Ela não consegue frutificar, não tem como, porque é uma coisa imposta, é uma coisa pesada. Deus colocou essa palavra no meu coração, em nome de Jesus Cristo. Olha, eu sou limitado, mas Deus está falando com você. Nós temos que aliviar o fardo das pessoas e não colocar mais fardo, mais peso. Ficar obrigando as pessoas, irmãos, obrigando as pessoas a fazer certas coisas, além do limite delas, além daquilo que elas podem fazer. Eu não estou aqui, não vamos distorcer. Mas a Bíblia diz em Jeremias, capítulo 12, versículo 5, se você se cansa correndo com homens, e quando você competir com cavalos, correr com cavalos? Não, mas não é nesse sentido não que eu estou falando. Isso é verdade. Às vezes você está caminhando como os homens, mas vai haver uma luta que você vai ter que correr um pouco mais. Tem tempos, né, na nossa vida que a gente, irmãos, a vida vai exigir um pouco mais da gente. Tem certas situações, em alguns momentos da vida, que vai exigir mais da gente. Isso é normal. Eu estou falando no caso aqui que Deus colocou no meu coração, o jugo imposto. A pessoa está sobrecarregando, a pessoa está cansada, e a pessoa está falando, está abrindo o coração, não dá mais, não dá mais. E vai chegar um momento que vai se desligar. Aí quem vai perder é a pessoa. Quem vai perder é a empresa, a loja, o ministério, a família. Então que Deus fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Leia depois, capítulo 12, todinho, você vai entender o que Deus está falando. Amém? Quero agradecer a Deus por esta palavra. E tem muita coisa aqui, mas eu não tenho tempo, mas o que Deus falou ao nosso coração foi suficiente. Que Deus te abençoe, te ilumine e compartilhe esse vídeo. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, dá um like aí. Vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.